Que venha o teu reino, Senhor, sobre nós. Que venha a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Senhor, como é bom te servir. Como é bom saber que estamos do lado certo, do lado poderoso, do lado forte. Como é bom saber que o Senhor está conosco. O Senhor é o guarda de Israel, é aquele que está o tempo todo olhando, vigiando e de uma forma direta e indireta, sempre interferindo nas nossas vidas para o nosso bem. Muito obrigado. Como não te servir, Senhor? Como diz o apóstolo, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor que faz com que possamos viver de forma agradável, feliz e completo numa terra tão cheia e devastada pelo pecado. Só o Senhor que faz com que sobrevivamos a tudo isso e ainda sejamos felizes e completos. A nossa alegria está em Ti, nossa esperança, a nossa expectativa está em Ti, Senhor. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Pode se sentar, meu amado, no seu lugar. Glória a Deus. O Senhor sempre é bom, irmãos. Sempre. Nele só há bondade. Só bondade. Um dos grandes desafios, irmãos, da nossa geração no século 21, de toda essa modernidade que vivemos, é a própria modernidade. Toda essa informática, tudo que temos vivido nos dias de hoje, tudo que nós temos vivenciado, tem sido um desafio para a humanidade. Um desafio para o homem moderno enfrentar grandes coisas que talvez não estávamos tão preparados. Antes de mais nada, as crianças de qual idade? Que a gente altera? 4 a 9? 4 a 10? 4 a 10. Podem se retirar as crianças de 4 a 10 anos. Deus abençoe vocês. Como eu estava dizendo, o desafio do homem moderno é lidar com toda essa informática que nós temos. Creio eu que todos aqui que estão presentes no culto devem possuir um celular. Se não, a maioria maciça. Eu jogo e consigo acertar que acredito eu que mais de 90% das pessoas aqui dentro possuem um aparelho celular. Hoje não vivemos sem ele. O que acontece é que esse aparelhinho aqui, ele nos aproximou de quem está tão longe. E ele nos distanciou de quem está tão perto. Essa é uma verdade. Se você quiser falar com alguém que esteja em Portugal, alguém que esteja no Japão, é só você discar os números aqui e você consegue ainda fazer uma chamada de vídeo. Algo absurdo para aquelas pessoas que estão mais atrás, que experimentaram coisas um pouco diferentes em relação a isso. Mas a grande verdade é que hoje, esse aparelhinho de celular, esse notebook, a informática, todos os aparelhos eletrônicos, e especialmente o celular, que hoje a gente faz tudo. Hoje você maneja suas contas bancárias por aqui, você não sai de casa, tudo é feito por aqui. Aqueles que optaram por isso. Mas ele tem nos distanciado das pessoas que estão mais perto. E ele tem nos atraído para mais perto aqueles que estão mais distantes. E o desafio do homem moderno, o meu desafio, o seu, é a gente lidar com todos os problemas emocionais que tudo isso tem causado. Irmãos, olha só, falei hoje pela manhã isso. Éramos para ser a geração mais feliz, mais completa e mais saudável de todos os tempos. Era para ser assim. Porque nós temos, humanamente falando, nós temos tudo às nossas mãos. Até financeiramente falando, hoje as coisas são mais fáceis que antigamente. Éramos para ser a geração completa, éramos para ser a geração mais saudável. No entanto, somos a geração mais perdida, a geração mais doente, a geração mais miserável emocionalmente que já existiu na face da terra. Os números demonstram como a nossa geração está doente, como as pessoas estão ansiosas, deprimidas, tentando suicídio, outras conseguindo se suicidar. Infelizmente,
Essa é a geração que nós vivemos. Com toda essa modernidade, com tudo que nós temos tido acesso, as doenças emocionais, elas têm alterado projetos de vida das pessoas. E hoje, síndrome de gafanhoto, como eu coloquei, nós enxergamos o mundo a partir de nós mesmos. Então eu quero que nessa noite você abra mão um pouquinho daquilo que você acredita, daquilo que você acha, e vamos aprender um pouquinho na palavra de Deus, como que tudo aquilo que eu cresci, toda a minha educação, tudo aquilo que eu passei na vida, todo o contexto sociocultural, emocional, tudo aquilo que eu fiz ou que fizeram comigo, tem grande influência nas minhas decisões hoje. E mais, tem muita influência em como eu enxergo as pessoas. E hoje as doenças, eu vou citar algumas coisas aqui, infelizmente tem levado um grande número de pessoas a passarem a vida toda na sombra de traumas, na sombra de problemas, nas sombras de problemas emocionais. E aqui eu vou colocar alguns, não vou falar exatamente sobre eles. Complexos diversos, inferioridade, se sente o pior, outros de superioridade, se sente o melhor. Complexos, tantos desafios aqui, perfeccionismo, coitadismo, vitimismo, medos, inseguranças, carências afetivas muito graves, alienação causada por esse aparelhinho aqui, ó, passividade, dentre um monte de coisa. Isso não existia antigamente, mas hoje existe, e a gente tem que aprender a lidar com tudo isso. A forma de eu aprender a lidar com tudo isso. Muitos desafios emocionais, né, nós temos, e tudo isso está ligado como a pessoa se enxerga, como ela vê o seu mundo. A minha pergunta para você é: como você vê o mundo ao seu redor? Como é que você enxerga o trabalho? Como é que você enxerga a sua igreja? Como você enxerga a família que você vive? É muito fácil a gente ver essas distorções na forma da gente ver. É simples, você pega às vezes duas pessoas no mesmo ambiente de trabalho, na mesma família, na mesma igreja. Uma fala: nossa, que igreja linda, maravilhosa, que família gostosa de se viver, que trabalho gostoso. E a outra fala: onde você está vendo gostoso nisso? Essa família louca que a gente vive, essa igreja cheia de problemas, esse trabalho. Então a grande questão essa noite que eu quero meditar com os irmãos é que muitas coisas que nós enxergamos, que nós falamos, que nós interpretamos, não tem a ver com o outro. Sinto te dizer, irmão, na maioria maciça das vezes, não tem nada a ver com o outro, tem a ver comigo, em como eu vejo, em como eu enxergo, em como eu estou por dentro. Então algumas pessoas, elas enxergam o seu mundo de forma muito distorcida, e muitas pessoas vão além. Algumas assumem para si mesmo o coitadismo, inferioridade, e por aí vai, como eu já falei. E as outras projetam no outro, que a culpa é sempre do outro, que o outro que foi injusto, que o outro que fez algo para mim, que o outro que na verdade quer dar uma de bom para cima de mim, que na verdade é o outro que está fazendo isso. São dois jeitos, mas tudo, como a gente fala, farinha do mesmo saco. É como eu estou me vendo, como eu acredito que a vida é. Irmãos, isso tem grande interferência na nossa vivência nos dias de hoje. Por exemplo, tem muitas pessoas que tiveram um passado desafiador e não se perdoa por algumas coisas. E ela carrega isso a vida inteira. Então ela vê a vida toda de forma muito difícil. E não só por causa de ausência de perdão. Mas você deve conhecer alguém, se essa pessoa não for você. Tudo é difícil. Tudo não dá certo. Tudo é muito complicado na vida. E você conhece outras que tudo é muito fácil. Ela vê de uma forma diferente, ela vê os desafios, ela vê as coisas, ela olha para aquilo e fala: nós vamos dar conta, nós vamos conseguir. E tem aquele que não vamos dar conta, não vai dar certo, não tem como, é muito difícil. A grande verdade é que enxergamos o mundo a partir de nós mesmos, do que somos, da forma que aprendemos no decorrer da nossa vida. Isso é um grande desafio, porque aqui nós temos bem mais de 100 e tantas pessoas aí, e são centenas de cabeças diferentes. Centenas de pessoas que tiveram um contexto diferente. Centenas de pessoas que tiveram uma criação diferente. E a gente precisa aprender a lidar com isso. A gente precisa aprender a lidar, por quê? Porque senão eu vou ficar distorcendo as coisas até quando? Até quando eu vou começar a olhar as coisas e vou acreditar que aquilo ali não é meu, não faz parte de mim? A gente fala muito na psicologia que todos nós temos um pouquinho de eu cego dentro de nós. Eu vejo no outro, mas eu não vejo em mim. Agora, isso é muito natural no ser humano, mas tem gente que é demais, abusa da boa vontade.
consegue enxergar tudo no outro, menos nele. E tem uma história bíblica que eu quero passar para vocês hoje, uma história muito conhecida, uma passagem que retrata esse tipo de problema. Como que a forma de algumas pessoas se enxergarem colocou todo um povo, todas as pessoas em risco, porque se enxergavam de forma distorcida, se viam da forma que não era a forma que Deus colocou para eles, não era a forma que Deus tinha planejado. Deus, quando libertou o povo de Israel, então vamos voltar lá no livro de Êxodo. Deus, ele levanta Moisés, e Moisés é incumbido dessa tarefa. Ele tira o povo de Israel do Egito, de 400 anos de escravidão. Ele era o libertador que Deus havia prometido, e ele tira o povo de Israel de lá. E aí eles estão lá no deserto, em Cades Barneia, e aí depois de um tempo ele fala o seguinte: eu quero 12 cabeças, 12 líderes de cada tribo, um líder de cada tribo, eram 12, e eu quero que vocês vão espiar a terra. Eu quero que vocês vão lá, eu quero que vocês tirem informações importantes para que a gente possa conquistar. Irmãos, vamos entender uma coisa. Ele não colocou pessoas do meio do povo. Ele colocou os líderes de cada cabeça, de cada tribo do povo. Foi isso que Moisés fez. Tanto é que a Bíblia, ela cita o nome de cada um deles. E aí eles vão lá na terra, eles vão para Canaã. E Moisés é muito minucioso, ele fala: veja como são as cidades, se elas são fortificadas. Veja os habitantes que estão nela, vejam como eles são. E me traga do fruto da terra, que eu quero ver o fruto dessa terra. E eles vão até essa terra. Eles vão para lá e ficam 40 dias e eles retornam. A história diz que eles retornam trazendo todo tipo de informação e trazendo o fruto dessa terra. Aí vamos lá então, capítulo 13 de Números, versículo 27. Projeta para mim, por favor. Entramos, aí eles voltam. Então olha como que eles trazem, como que eles estão trazendo as informações a respeito do que Moisés havia pedido. Os 12 espias: entramos na terra a qual você nos enviou. E de fato, é uma terra que produz leite e mel, com fartura. Aqui está o fruto que nela há. Só até aí um pouquinho. De fato, o que é isso? De fato, Deus falou a verdade. Era isso mesmo, porque Deus havia dito que a terra manava leite e mel. A terra, Deus havia dito que a terra que eles iam lá era uma terra que produzia muito. Então até aqui, gente, não havia nenhum tipo de coisa nova. Tanto é que eles falam: de fato, Deus falou a verdade, a terra realmente é muito boa. Até aqui, eles estavam falando daquilo que Deus havia dito. A partir do versículo 29, é como eles estavam enxergando. Sabe por quê? Porque era assim que eles se viam. E como eles se viam, foi como eles projetaram nos outros, como eles contaram a história. Vamos lá. Contudo, todavia, o povo que vive ali é poderoso, e as suas cidades são grandes, e elas são fortificadas. Aí eles já começam a olhar, queridos, de forma diferente. Já começa a olhar da forma que eles acreditam. Olha, o povo de lá é forte. Mas veja bem, irmãos, eles concordaram que a terra era boa. Realmente Deus falou a verdade, a terra é boa. Mas, contudo, o povo lá é poderoso, é forte, as suas cidades são fortificadas. Ou seja, a gente não vai dar conta. Vamos lá para o versículo 30. Caleb tentou acalmar o povo que estava diante de Moisés. Vamos partir agora mesmo para tomar a terra, disse ele. Com certeza podemos conquistá-la. Aqui tinha a visão de duas pessoas, e eu quero chamar a atenção para esse momento. Qual o tipo de pessoa que nós nos identificamos? 10 espias, eles tinham uma distorção daquilo que eles acreditavam ser. 2 homens, Josué e Caleb, tinham uma visão exata daquilo que a palavra de Deus dizia, daquilo que Deus tinha prometido. E na hora eles colocaram para fora aquilo que eles acreditavam. Aquilo que eles acreditavam que eles eram.
e não aquilo que a palavra de Deus estava dizendo a respeito deles. Queridos, Deus já tinha dito que eles ficariam escravos 400 anos, que depois ele ia levantar um libertador, que ia tirá-los do Egito e levá-los para a terra prometida. Eles já sabiam, era uma palavra de Deus, eles tinham essa palavra muito bem forte dentro deles. No entanto, 400 anos de escravidão fizeram eles enxergar a vida da forma como eles foram tratados no Egito. Eles eram escravos, eles eram tratados como nada, eles eram tratados como escória, eles eram tratados como animais, e era assim que eles se enxergavam. Tanto é que quando viram um povo forte, eles não conseguiam acreditar que vencer o maior exército da época era o exército egípcio, e todo o Egito se dobrou aos pés de Deus, o Senhor, por conta das 10 pragas, mas não conseguiram acreditar que Deus podia levá-los para uma terra. Era assim que eles se viam, queridos. Vamos continuar, versículo 31. Mas os outros homens, então, aqui conta no versículo 28, 30, que Caleb se levantou. Não, gente, a gente dá conta, a gente consegue. Aí no 31, como se não bastasse, ele não dá conta. Aquela pessoa que tem uma visão negativa de si mesmo, ela não dá conta de guardar para ela, ela tem que pôr para o outro também. E aí no versículo 31, mas os outros homens, que outros? Os outros 10. Mas os outros homens que tinham feito com ele o reconhecimento da terra discordaram. Não podemos enfrentá-los. Eu grifei até aqui no meu texto. Não podemos. Era assim que eles acreditavam. E aí vem a parte que acaba com tudo mesmo, para acabar essa aqui. Não podemos enfrentá-los. São mais fortes do que nós. Queridos, entenderam como eles se enxergavam? Como o pior, como os pequenos. E foi exatamente assim que eles colocaram para fora. A forma que eles se viam. Não a forma como Deus enxergava eles, que aí é a questão aqui. Vamos continuar o texto. Diz aqui, qual é o versículo aqui que eu parei? Deixa eu ver aqui, versículo 32. Então espalharam, eu pus entre aspas, fofocaram, murmuraram entre os israelitas um relato negativo sobre a terra, dizendo: a terra que atravessamos ao fazer o reconhecimento devorará quem for morar ali. Todas as pessoas que vimos são enormes. Queridos, não eram as pessoas que eram enormes, eram eles que se achavam pequenos. Então entende como é muito fácil eu achar que o outro que é poderoso, que o outro que vai me vencer, que eu não dou conta para o outro. A questão não é o outro, é como eles se viam. Vamos lá para a tacada final, versículo 33. Vimos até gigantes, realmente eram homens maiores, descendentes de Anak. Enac ou Anak, alguns colocam, perto deles. Aí, queridos, é para acabar geral com a autoestima de qualquer pessoa. Aí eles mostram tudo que eles tinham dentro. E perto deles, nos sentimos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos para eles. Essa versão é a nova versão transformadora que eu peguei. Perto deles nos sentíamos como gafanhotos. Está aqui o motivo real porque eles não acreditavam que eles conseguiriam conquistar a terra. Eles se viam como migalhas, eles se viam de forma miserável, eles se viam de forma pequena. E assim, desculpa a palavra, eles vomitaram em toda a nação aquilo que eles acreditavam ser. Agora olha interessante, eles sentiam assim e projetaram naquele povo inimigo. Também era assim que parecíamos para eles. Irmãos, vamos entender uma coisa, se você for ler. Quando o povo de Israel saiu do Egito, com as 10 pragas, devastou o Egito, abriu o Mar Vermelho, estava lá em Cades Barnea, estava lá no deserto para entrar na terra prometida, o povo de todas aquelas nações estavam apavorados, porque sabiam o que Deus tinha feito. Tanto é que a gente lê lá em Raabe, quando eles foram, depois de muito tempo, lá na frente, eles entram em Raabe e falam: todos nós ouvimos de tudo que Deus fez lá no Egito com vocês, depois de 40 anos, lá na frente. Então o povo, quando eles tinham passado, a notícia, queridos, espalhou pela terra. Afinal de contas,
não é qualquer época da vida e do ano que caem 10 pragas, que uma nação é devastada. Não é sempre que o mar vermelho se abre. A notícia correu. Então isso aqui é mentira. Era a forma que eles se viam. E eles jogaram como se o povo lá, e também era assim que eles pareciam para eles. E também era assim que parecíamos para eles. Era a forma que eles se sentiam como gafanhotos, então eles jogaram para o outro. Mas o povo daquela terra não estava pensando assim. Eles pensavam deles assim mesmo. Eles olhavam para eles e se viam dessa forma e jogaram para o outro. Nós vemos aqui, queridos, nesse texto, que essa consequência na vida de todas as pessoas que se davam o devido valor, não ficou só para eles, azedou todo mundo. Você já viveu com gente assim? Tudo murmura, tudo reclama. É tão difícil viver perto de gente assim. Mas nesse caso aqui, a gente não está falando de alguém do meio do povo, nós estamos falando dos líderes, que viram desse jeito. Então azedou o coração de todo o povo, porque o povo já tinha o coração escravo. O povo já tinha o coração de 400 anos achando que era um nada na vida. Vamos ler Números 14, o próximo, de 1 a 4. Depois que eles se veem como gafanhotos, aí levanta uma voz, né? Josué e Caleb dão uma resposta. Então, antes disso, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Por quê? Porque se achavam gafanhotos. Porque achou que não ia dar certo. E aí, olha só o que acontece. E continuou em prantos a noite toda. Gente, eles estavam extremamente desfalecidos emocionalmente, desacreditados. Suas vozes se elevaram em grande protesto contra Moisés e Arão. Ainda sobrou para os dois. Ah, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam eles. Deixa eu ver se eu vou ler 3, pode colocar o 3 também e o 4. Porque o Senhor está nos levando para esta terra só para morrermos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Era onde eles estavam, era onde o coração estava. E disseram uns aos outros: vamos escolher um novo líder e voltar para o Egito. Porque lá no Egito era onde eles se encontravam. Era onde eles achavam quem eles eram. Ou seja, nada. Escravos. Era onde a autoestima deles estava lá embaixo. Onde eles viviam no coitadismo, no pessimismo, no vitimismo, nos complexos da vida. Era lá que eles estavam. Então aqui é muito mais fácil eu falar, vamos voltar para o Egito, do que eu assumir que eu me acho um derrotado, que eu assumir de que eu me acho um nada, um zero esquerda na vida, que eu preciso mudar a minha forma de me ver. Então ao invés de fazer isso, ninguém faz isso. O que eles fizeram? Eles jogaram em Moisés. Sobrou até para Moisés aqui, Arão, acho que no versículo 3, me parece, né? Que eles falam aqui, e aí jogam ainda para Moisés e para Arão. E ainda querem escolher um novo líder para eles. Acontece, queridos, que haviam entre eles 2 homens que sabiam quem eles eram em Deus, independente do passado deles. Vamos abrir um parênteses aqui. Muita gente fica dando desculpa para suas derrotas, colocando culpa na forma que foi educado, no pai, na mãe, no vô, na avó que teve, e não toma um posicionamento na sua vida. Josué e Caleb teve a mesma criação que os outros 10 espias. Eram escravos do mesmo jeito, sofriam da mesma forma, estavam ali no meio, mas viam de forma diferente, porque eles não deixaram que aquela escravidão, tudo aquilo entrasse dentro deles. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Todos nós temos desafios, passamos por diversos desafios na nossa vida, para chegar onde você chegou. Não vale a pena citar, cada um passou aqui dificuldades, desafios e coisas boas na sua infância, na sua vida, em tudo que você teve até chegar aqui. E o que você vai fazer com tudo que você tem agora? As pessoas ficam muito paradas no passado. As pessoas ficam voltando demais e culpando o passado que teve, o abandono que teve,
a demissão que teve, a perda que teve. E ao invés de assumir e mostrar que realmente a gente precisa se posicionar como Josué e Caleb. Eu posso ter o passado que tiver. Eu posso ter tido a família que só Jesus na causa. Eu posso ter tido o patrão que me massacrou. Mas eu tenho Jesus. E eu preciso entender quem eu sou. 2 entendiam, 10 não entendiam. Aquela historinha dessa frase, a voz do povo é a voz de Deus. Mentira. Aí o que deu? Olha a voz do povo, o que deu? Vamos ver então a voz só de 2, porque a do povo foi outra. Mas vamos ver de 2, versículo 6. Passa para a gente. Josué e Caleb, então enxerga a situação de maneira diferente, como se viam. Vamos lá, o que eles falaram no texto? 2 dos homens que tinham feito o reconhecimento da terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram suas vestes e disseram a toda a comunidade de Israel: a terra que fizemos o reconhecimento é muito boa. Até aqui ele estava falando igualzinho os outros. Continua o versículo 8 agora. Está ok já? Ok. E se o Senhor se agradar de nós, aí ele já muda. Porque se a terra é muito boa, todo mundo enxergava que a terra é boa. Agora aqui muda a forma que eles se viam, a forma que eles criam em Deus, foi a forma que eles jogaram para o povo. E se o Senhor se agradar de nós, Ele nos levará em segurança até ela e dará a nós. É uma terra que produz leite, mel com fartura. Eu quero ler no meu aqui que está melhor para mim. Versículo 9. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Agora aqui, se o povo tivesse ouvido isso, pronto, já teria ganhado a guerra. Diante de nós, eles estão indefesos. Irmão, olha que lindo. Era a forma que eles se enxergavam, irmãos. Tudo parecia muito difícil, a terra era difícil, eram gigantes, eram muito bem armados, cidades fortificadas. Mas como é que uma pessoa, diante de tudo isso, ela ainda pode achar que eles que são os indefesos, não o povo de Deus? E ainda ele continua: não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles, porque eles não tinham medo, irmãos. Eles disseram aqui, eles estão indefesos diante de nós. Irmão, como você se vê, é a forma que você vai enfrentar a vida. Se você acredita, por exemplo, você pega as pessoas, elas vão fazer inscrição para um concurso público. Ai, tem muita gente. Ai, é muito difícil. É a forma que você vê, seja feito conforme você acredita. Qual é o concurso público de hoje que não tem concorrência? Fala aí, Diego, você que gosta disso. Tem algum concurso que não existe concorrência? Até para ganhar milão tem concorrência hoje nos concursos públicos. Então, essas pessoas vão fazer um vestibular, nossa, é 100, 80, 60 por vaga. Ah, é muito difícil. É difícil porque é assim que você vê a vida. Vai concorrer a trabalhos, quando é currículo, por exemplo. Ai, nossa, eu cheguei lá, fiquei decepcionado, porque é tanta gente. Decepcionado com você então, porque todo mundo tem que procurar emprego. As pessoas precisam se dar o valor próprio, que é aquele que Deus dá para você, irmão. E não aquilo que talvez você cresceu vendo, acreditando, ouvindo ao longo de toda a sua vida. E isso aqui no nosso texto resultou em uma grande tragédia. Quem conhece a história vai lembrar, ou então você leia melhor, que 40 dias viraram 40 anos. Irmãos, era para ser muito fácil. Deus tinha na mão aqueles países. Como disse Josué e Caleb, os inimigos estavam indefesos diante deles. Irmãos, eu e você, nós temos tudo nas nossas mãos, porque nós temos o Senhor com a gente. Mas o nosso maior empecilho para a gente conseguir vencer na nossa vida se chama é você. Não é o concorrente de um concurso, não é aquele seu patrão, aquela pessoa difícil do teu trabalho. O seu maior concorrente é você mesmo. São os desafios internos que você precisa aprender a vencer e aprender a assumir que tem isso e precisa de ajuda.
deixar de ser cego para si mesmo, ficar olhando só o que os outros têm, o que o marido tem, o que a esposa tem, o que o filho tem, o que o patrão tem, o que o funcionário tem. Olha o que você pode melhorar. Olha o que você precisa de tomar um posicionamento na sua vida. Aqui esses 10 espias tiveram a oportunidade de ouvir Josué e Caleb e não quiseram. 40 dias se transformaram em 40 anos. E sabe o que é pior? Todos aqueles de 20 anos para cima morreram no deserto. Todos aqueles que não conseguiram, eu até escrevi uma frase aqui, deixa eu ver se eu acho. Todos aqueles que não conseguiram trabalhar a si mesmo, melhorar sua mentalidade, Deus deixou que morressem no deserto. Não existe lugar no reino de Deus para as pessoas que são desanimadas, fracas e que têm uma visão totalmente errada de si mesmo. E Deus fez o seguinte: então, todos de 20 anos para cima, fica. E durante 40 anos, eles foram sendo exterminados da geração toda. Porque Deus queria um povo que realmente olhasse para si e acreditasse quem eles realmente eram para poder entrar na terra. Não tinha jeito de covarde entrar naquela terra. Não tinha jeito de olhar os inimigos assim como gafanhoto. Eles tinham que aprender a olhar assim. E Deus olhou e viu, não vão dar conta. Todo esse processo de 10 pragas, abrir o mar vermelho, não gerou no coração deles algo que pudesse mudar a forma deles se verem. Então vai ficar. Irmãos, todos ficaram. Só quem tinha 20 anos para baixo, exceto Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Há uma frase que a gente diz, né, muito conhecida, que Moisés tirou o povo do Egito, mas não tirou o Egito dos seus corações. Mas a responsabilidade não era de Moisés de tirar o Egito do coração das pessoas. A responsabilidade era de cada um deles. Essa frase é uma frase que muito se usa por aí. Mas a responsabilidade de tirar o Egito do coração das pessoas, do povo de Israel, não era de Moisés não, era deles. Querido, a responsabilidade de se livrar de traumas que você tenha passado, de problemas que você tenha passado na vida, é só sua. Não é de ninguém mais. Eu e você que temos que tomar um posicionamento e parar de ficar dando explicações fajutas para aquilo que eu não consigo vencer na minha vida. E aqui, se vocês forem ver o texto, os 10 espias, eles deram explicações que, ao meu ver, são fajutas, mas conseguiu vencer. Conseguiu fazer com que todo o povo acreditasse neles. Conseguiu fazer com que todo o povo fosse atrás deles. Eu coloquei aqui que muitos de nós, muitas vezes, não tivemos a oportunidade, por N motivos, não dá nem para falar qual foi o motivo, mas todos nós temos uma história para contar do passado. Todos nós. De injustiças, agora, e de muitas coisas boas. Mas as injustiças, aquelas coisas ruins, sempre predominam na nossa vida. E hoje de manhã eu estava falando que é algo que eu tenho inculcado na vida dos meus filhos, para eles saberem quem eles são. Eu passo toda terça aqui, Serafim, não é? Eu brinco com o Serafim. Toda terça eu me encontro com o Serafim aqui. Eu viro para ele, eu falo o quê? É investimento, é isso que eu falo, né? Porque toda terça, ele, acredito que outras pessoas, que eu só encontro ele, a gente traz os nossos filhos para a tela de teclado com a Lelê. Então toda terça a gente vem aqui, fica esperando, porque não adianta ir embora para casa. Aí a da Júlia termina, a filha dele entra. Aí eu passo do lado dele e falo assim, é investimento. A gente vai colher tudo isso. E eu tenho tentado fazer com que os meus filhos creiam nas verdades descritas na palavra de Deus, que eles realmente são, e não no que fazem com eles. No início do período escolar da Júlia, nos primeiros anos, sempre tem amiguinhos que falam que você é muito gordinho, você é muito magrinho, você é chata, as crianças são implacáveis na escola. E ela começou a chegar com isso dentro de casa. E a gente não falou das crianças que estavam falando dela, a gente falou que era ela, em quem que é realmente ela. E a gente sempre fala, Júlia, aqui em casa não tem lugar para coitadismo. Aqui nós sabemos quem a gente é em Deus. E você é isso. E fomos trabalhando. Hoje, pode falar o que for para a Júlia. Ela sabe quem ela já é de verdade. Ela tem 11 anos, irmãos.
Mas talvez eu e você não tivemos essa oportunidade no passado, porque talvez nossos pais não foram ensinados, nossos avós não foram ensinados, e aí se a gente for, a gente vai se perder nessa questão aí da geração. Mas eu posso me posicionar hoje. Eu posso fazer com que as coisas mudem hoje. Tanto para os meus filhos, mas principalmente para mim. Olha só, pai, mãe, a forma como você vê o mundo é a forma que você vai ensinar os seus filhos. Cuidado para que você não esteja vendo de forma distorcida, porque você vai estar colocando mais uma geração de forma distorcida. E aqui Deus, Ele aniquilou, extinguiu aquela geração distorcida, que não entendiam quem eles realmente eram. Tudo na vida tem um preço. Ser saudável emocionalmente, buscar a Deus, ter a presença de Deus na nossa vida espiritual, tem um preço. Tem um preço de orar, tem um preço de buscar a Deus, tem um preço, tudo tem. Para eu ser saudável emocionalmente tem um preço. Eu tenho que estar diante das situações onde eu olho aquilo e me acho isso negativamente falando, aquilo eu tenho que olhar e lembrar o que a palavra de Deus diz a meu respeito, e não o que as pessoas estão falando de mim. É uma luta, uma lavagem que a gente tem que fazer aqui dentro. Jogar uma água do céu, água santa, vindo do trono de Deus mesmo, para fazer uma limpeza aqui dentro sobre aquilo que nós aprendemos no nosso dia a dia. Enquanto você não sair dessa situação que você acredita que você é, você nunca vai ser o que Deus quer que você seja. E Deus tem infinitamente mais do que tudo que pensamos a nosso respeito. Ele acredita. E Ele pode fazer. Ele só não faz porque nós limitamos a Deus. E é uma verdade, irmãos. Somos nós que limitamos a Deus. Pega tantas pessoas que Deus, ao longo de toda a existência da humanidade, as pessoas que se abrem a Deus, têm seus traumas, têm suas dificuldades, deixa Deus tratar, e são tremendamente usadas por Deus. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Deus faz acepção de atitudes, mas de pessoa não. Porque Ele ama incondicionalmente todos nós. Mas vai depender da minha atitude e da sua para que Ele faça algo na nossa vida. Por isso que alguns despontam, outros não. Porque alguns ficam no seu mundinho, no seu coitadismo, no seu vitimismo, lamentando o trabalho que tem, lamentando o serviço que tem, lamentando a criação que teve, lamentando o casamento que tem, lamentando os pais que tem, lamentando pela vida. Vai ficar assim até não sei quando. Ou você pode mudar e ver aquilo que Deus realmente acredita que você é. Não é que você vai ser. É aquilo que Ele vê em você e que é aquilo que você já é. Somente depois de 40 anos, os filhos daquela gente se apropriaram da promessa de Deus. Porque acreditaram que Deus estava à sua frente e eles conseguiram ver quem eles realmente eram. Precisava disso, irmãos. Precisava de 40 anos. Precisava morrer uma geração inteira para poder entrar na terra prometida? Não precisava, irmãos. Deus tinha algo muito maior para eles. Deus livrou eles do Egito para já levá-los para a terra prometida. Irmãos, demorava 40 dias. Isso é 40 dias porque eles foram, olharam a terra inteira, visitaram, demorou, talvez daria até menos. Mas por causa da dureza do coração deles, eles não entraram na terra. Eu quero desafiar você a deixar o Senhor trabalhar no seu coração, porque talvez a dureza do nosso coração tenha impedido o Senhor de agir na sua vida, de agir na sua família, de agir até no seu trabalho, de agir nas suas finanças, de agir na educação dos seus filhos. Quantas pessoas eu já vi com tanta dureza de coração, que às vezes fala, eu educo meus filhos do meu jeito. Eu sei que cada um de nós temos a nossa forma de educar, mas toda forma tem que estar baseada na palavra de Deus. Quantas vezes eu já vi pessoas ao longo dessa minha caminhada como pastor, não ouve pastor não, me ouve o pai e a mãe, que o pai e a mãe está certo, vai contra. É o seu mundinho, irmãos. A gente tem que sair desse casulo. Eu não estou dizendo que pastor é dono da verdade, mas eu sei que o pastor, ele busca a Deus e em acordo com você pode te ajudar. Irmãos, tem tanta coisa que a gente pode fazer diferente, se a gente deixar o sangue de Jesus lavar a nossa alma.
tirar de nós aquilo que a gente carrega. Irmãos, isso é lixo do nosso passado. Eu costumo dizer que o nosso passado, ele apenas serve para a gente nos projetar para o nosso futuro. Eu olho para ele, eu olho que aquilo que fizeram, eu olho o que aconteceu comigo, e eu me projeto como um homem, uma mulher cheia de Deus. Porque se a gente for levar em conta passado, eu já falei, todos nós, infelizmente, depois que a humanidade pecou, não tem um ser humano que não tenha passado por um trauma na sua vida. Uns mais, outros menos. Mas até quando? Até quando eu vou levar isso? Quando é que você vai começar a enxergar você mesmo da forma como Deus te vê? Da forma como Deus te enxerga? Um homem, uma mulher vitorioso, um homem, uma mulher que não tem limites para você poder fazer o que você quiser, desde que seja debaixo da vontade de Deus. Deus, Ele tem isso para nós. Eu coloquei aqui, olha, cuidado. A maioria dos problemas que temos em nossas relações, conjugais, igreja, trabalho, escola, é porque nós olhamos para o outro da mesma forma que estamos nos sentindo, estamos nos enxergando. Por isso, geralmente, culpamos sempre o outro. Sempre o outro. Eu falo para as pessoas, quando eu estou em um atendimento pastoral, ou quando estão fazendo terapia comigo, eu falo, você está disposto a tirar a culpa do outro e assumir tudo para você? No que diz respeito à sua vida, ao andamento da sua vida? Aí a gente vai conseguir ter algo bom. Aí vai conseguir ter um retorno. Porque enquanto o outro for culpado de algo na minha vida, fica muito fácil eu jogar para o outro. Aquele povo fez isso. Moisés, culparam até Moisés e Arão. Não assumiram que estavam incrédulos. Não assumiram que o Egito, a escravidão, perdurava no coração deles ainda. Mas era mais fácil jogar em Moisés. E aí foram além. Vamos levantar um outro líder. Esse não presta. É assim que a pessoa que não consegue ter uma visão real da sua vida, ela joga para o outro. Porque o ruim é o líder, o ruim é a esposa, dificuldade é o filho, é o patrão que não é bom. E eu e você? Qual é a minha parcela nisso? Se todo casamento, pastor Celinho, vou falar para pastor Celinho que trabalha com casais, se todo marido e mulher conseguisse enxergar o seu 50% na relação, a gente não teria problema nos casamentos. Mas sempre é porque ele é assim, porque ela faz isso, e você? Aí os filhos vêm, reclamam do pai, e você? Dói menos, queridos. Dói menos eu jogar no outro aquilo que é só meu. Dói menos eu culpar o outro aquilo que é uma mudança que eu tenho que tomar um posicionamento para aquilo. E aqui foi muito claro. Números 13:33. Vimos até gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nos sentíamos como gafanhotos. E também era assim que parecíamos aos olhos deles. Sem sombra de dúvida, a causa de muitas pessoas terem seus projetos falidos, seus sonhos frustrados, é justamente por desenvolverem esse comportamento tão distorcido do que elas acreditam de si mesmas. Nós que temos que tomar esse posicionamento, irmãos. Não espere o outro. Você é um homem lavado e remido, uma mulher lavada e remida pelo sangue de Jesus. O Espírito Santo de Deus habita em mim e em você. Amém, irmãos? Então nós não temos problemas, porque tudo é uma questão de posicionamento. Então, se eu enxergo o mundo a partir de mim mesmo, quem é necessário mudar? Eu vou te dar 3 alternativas. Vamos ver se você acerta. Se eu enxergo o mundo a partir de mim mesmo, quem é necessário mudar? O outro? A sociedade? Ou eu? Sou eu. Você pode fazer algo comigo? Bate aqui em você no seu peito e diga assim: sou eu. Para de jogar para o outro aquilo que só você pode fazer por você, irmão. A Bíblia, em Hebreus 4:12, é o último texto, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, penetrando entre a alma, emoção, e o espírito, entre a junta e a medula,
e trazendo à luz até os pensamentos e desejos mais íntimos. Então, se a palavra de Deus, a gente tem que ser realista. Se a palavra de Deus aqui diz que ela é poderosa e ela corta, ela transforma uma pessoa, por que que muitos cristãos não estão sendo transformados? E aí? Por que que muitos cristãos continuam nos seus lamentos, das suas murmurações, das suas vidas? Porque a palavra de Deus não está sendo permitida ainda entrar tanto de forma profunda que possa te transformar. Eu sou psicólogo, sou pastor, mas como psicólogo não vejo que as pessoas podem melhorar se elas não tiverem Jesus no coração. Melhorar, que eu digo o seu 100%, se Jesus não interferir na vida delas. Eu trabalho a emoção da pessoa, mas eu entendo que a pessoa precisa de Deus para que ela possa mudar, porque a palavra de Deus faz isso. O grande desafio que temos que vencer, parar de uma vez por todas, acreditar erroneamente quem eu sou, que tudo é culpa do outro, o que os outros fizeram para mim, qual é o dano, e me enxergar da forma que Deus me enxerga. Eu estou repetindo isso várias vezes, de propósito, porque eu preciso ter a visão mais realista da Bíblia, do que Deus acredita quem eu sou. E se tem uma coisa que Deus não acredita que eu sou, é um coitadinho. Ele não tem essa visão de mim e de você. Quem tem essa visão é o próprio ser humano de si mesmo. Ninguém é digno de dó. As pessoas que ficam com dó de si mesmas. Porque eu não preciso ter dó de mim, de nada, porque Deus está comigo. O leão da tribo de Judá está comigo, o rei dos reis, senhor dos senhores, tudo que é de bom e de melhor, Deus me deu, está comigo. Então eu preciso sair desse casulo, irmão. Muitas pessoas não prosperam em suas vidas, porque elas acreditam que elas podem chegar só até ali. Tá bom do jeito que está, seja feito conforme você acredita. Tem muitas pessoas que às vezes não acreditam que podem ser tremendamente usadas por Deus. Aí isso é para as pessoas estudadas. E quem diz que estudo tem alguma coisa a ver com ser usado por Deus? É como você se vê, amado. É como você se enxerga. Eu quero dar aqui 3 passos para você passar por essa restauração na sua vida. Primeiro passo é que você precisa olhar para dentro de você e reconhecer que você tem essa visão distorcida. Ah, pastor, é difícil fazer isso. Eu concordo. Porque às vezes tem pessoas que têm um eu cego que Jesus tem que entrar, porque é difícil, ela não enxerga nada nela, mas tem que enxergar. Eu vou te dar um desafio. O que é que as pessoas que mais amam você falam de você? Pronto, tá aí o que você precisa mudar. Eu estou dizendo as pessoas que mais amam você, porque elas enxergam as coisas boas e ruins. Elas têm coragem de falar. Elas não ficam te bajulando, não. Quando uma pessoa ou outra fala algo sobre você, muitas coisas a gente tem que relevar. Mas quando é família, quando é alguém da sua casa, um ou mais falam isso, acho que é interessante você dar um pouquinho mais de atenção. E para que isso possa ser recheado melhor, procura seu líder espiritual, procura seu pastor. Pergunta para ele. Acredite naquilo que você precisa de mudar. Uma coisa eu tenho certeza. Eu e você, 100% das pessoas que estão aqui dentro desse ambiente, nós vamos mudar muita coisa dentro de nós. Alguns mais, outros menos. Mas nós precisamos. A gente precisa do favor de Deus. Mas para o favor de Deus ser derramado em mim e em você, a gente precisa deixar de ser cego no que diz respeito a nós mesmos. A gente precisa ser mais realista. Não é coitadista, é realista. Então, olha para dentro de você, reconheça a visão distorcida que você tem, a forma errada que você tem visto a vida, e talvez você não consegue ver, pergunte para alguém. Segundo, encare o problema de frente, consciente que é possível você vencê-lo. Quando você não encara, você está se vendo como um gafanhoto. Encara ele de frente. Enfrenta ele. Peça ajuda. Faça jejum. Eu acho que hoje o jejum e a oração, eu acho não, tenho certeza. O jejum e a oração é a maior arma que nós temos para vencer todos os males que nós temos dentro de nós. Claro, regado com a palavra de Deus. Não tem jeito. Então as pessoas
As pessoas são muito cegas no que diz respeito a elas mesmas. Começa a orar, irmãos. Começa a fazer jejum bravo. Você até perder uns quilinhos aí. Eu não posso perder, não tem problema não, perde. Mesmo você não podendo perder, perde por amor à sua alma, às suas emoções, a você mesmo, a sua vida cristã. E você vai ver que Deus vai te revelar coisas que você nem acreditava que você precisava mudar dentro de você. Que talvez tenham sido empecilhos para você se relacionar com Ele e se relacionar melhor com as pessoas. Então, primeiro, você olha para dentro de você e reconheça aquilo que você precisa de mudar. Enfrenta de frente. Segundo, enfrenta, pega de frente. E terceiro, aceite a sua responsabilidade nesse processo. Ela não é do outro. Mas eu tento, mas o meu marido, a minha esposa, isso quem tem que enxergar ao lado dele é ele. Se ele não consegue enxergar, enxerga você. Afinal de contas, eu não estou mudando por causa do outro. Eu estou mudando porque eu sei que eu preciso de mudar. Eu estou tomando um posicionamento na minha vida porque eu sei que eu preciso me posicionar diante das circunstâncias. Eu não me posiciono por causa do outro, irmão. O meu desafio para você hoje à noite é você se posicionar na sua vida por amor a você, por amor à sua vida cristã e consequentemente por amor ao seu casamento, por amor aos seus filhos. Isso vem em segundo plano. Então vamos lá, reconheça que a sua visão está distorcida. Se está difícil reconhecer, peça ajuda para as pessoas que mais amam você. E pode ter certeza que se você vir me perguntar, eu vou ser muito realista com você se eu te conheço de perto. Mas se você quer perguntar para alguém, não tenha medo do que você vai ouvir depois. Não fica no coitadismo dizendo para a pessoa que o fulano falou isso de você. Foi você que está procurando ajuda. Olha o coitadismo. Depois encare o problema. E terceiro, aceite a responsabilidade como sua. Por fim, irmãos, perdoe a si mesmo. Acima de tudo, peça ao Espírito Santo para que Ele possa inundar o seu coração, para que Ele possa encher a tua vida. Sabe por quê, irmãos? Porque você foi chamado para ser rei e rainha. Você não foi chamado para ser coitadinho. Você foi chamado para brilhar em Deus. Você não foi chamado para ficar apagado, para ficar escondido atrás de traumas. Como eu disse, irmãos, humanamente falando, 100% das pessoas que estão aqui dentro, de alguma forma já passaram por traumas na sua vida. Alguns mais, outros menos, alguns maiores, outros menores. Mas não tem como a gente fugir disso. Desde Adão e Eva isso acontece. Mas tem como eu enfrentar tudo isso e sair como vencedor. Vamos ficar de pé para a gente orar? Quero orar com você. Se posicione, irmão. Se posicione na sua vida. O 2020 está terminando. Tem pessoas que olharam para o 2020 e falaram: a pandemia acabou com tudo, não fiz nada. A culpa não foi da pandemia, a culpa foi porque você se estagnou. É diferente. Veja como a gente culpa as coisas. A pandemia só mudou a nossa forma de viver a vida. Talvez alguns ganharam menos dinheiro, outros ganharam mais dinheiro. Alguns tiveram que ficar literalmente mais trancados dentro de casa, outros não. Mas o que você fez com tudo isso vai definir aonde você vai chegar. Quem define isso? Eu. Você. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos.